E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou o pai mesmo, e eu vim falar com vocês a respeito de 5 dicas para ajudar a evoluir o cérebro das nossas crianças, principalmente quando eles são bebês até completar os 4 anos de idade, que é quando o cérebro está em formação. Essa pesquisa fala especificamente a respeito da conversa que nós adultos, pais, cuidadores, tios, família em geral, tem com as nossas crianças nesse primeiro momento da vida deles e como isso é importante para a formação dele futuro. E como que eles fizeram isso? Compararam o desempenho na escola, o desempenho acadêmico, de crianças que tinham mais exposição quando bebês e até os 4 anos de idade, a mais palavras e a mais vocabulário vindos de adultos, com crianças que tinham menos dessa exposição, ou seja, que os adultos conversavam menos com eles quando eles eram crianças ou estimulavam menos ou de outras formas essa interação com o mundo das palavras, vamos dizer assim. O que eles identificaram é que quando você tem uma exposição menor a palavras, a vocabulário, quando bebê, quando criança, você tem maior dificuldade depois. Crianças com mais exposição acabam se saindo melhor logo de partida na parte de comunicação e tudo mais, e isso acaba ajudando elas academicamente, futuramente, profissionalmente, etc. e tal, para o futuro. E houve dois momentos em que eles sentiram uma divisão aí de águas. Primeiro foi na quantidade geral de palavras. Foi identificado que crianças de famílias mais pobres ou com uma condição financeira um pouco menor eram expostas até os 4 anos de idade a cerca de 30 milhões de palavras a menos do que as outras. Eu vou repetir. Crianças de famílias que tinham menor capacidade financeira eram expostas a cerca de 30 milhões de palavras a menos do que crianças de famílias que tinham uma condição financeira um pouco melhor. E aí gerou até um projeto em Chicago, chamado de 30 milhões de palavras, para incentivar e orientar pais e familiares de crianças, desde o pré-natal até que elas completassem a idade escolar, para entrar na escola, de como fazer com que elas fossem expostas a mais palavras de formas diferentes. E são essas 5 dicas que fazem parte desse estudo e desse projeto que eu vou dar aqui para vocês. Ah, vamos nessa! A primeira dica fala que você tem que ter o seu filho como um parceiro de conversa. Como assim? Qualquer coisa que você vai fazer durante o dia que envolva a criança, o bebê, seja trocar a fralda, andar para qualquer lugar, pegar um ônibus, você vai conversando com ela e dizendo o que está acontecendo. Olha, a gente vai pegar o ônibus, a gente vai ir daqui da nossa casa, lá para casa da nossa tia, lá para casa da vovó. A fralda tá suja, né, filhote? Vamos trocar essa fralda? Olha que fralda fedida. E falando com a criança, mesmo que ela não entenda o que você está dizendo, ou que você ache que ela não entenda, ajuda que as conexões dentro do cérebro dela vão se montando. E isso, posteriormente, quando a fala começar a ser desenvolvida, vai ajudar ela a se comunicar muito melhor. Número 2. Você deve ajudar a criança a desenvolver desde pequena habilidades matemáticas. Como assim? Contando os dedinhos dela, contando quantas meias você coloca. 1, 2. Falando, mesmo que a criança não entenda, mesmo que ela não saiba ainda o que são números, mesmo que você se ache um bobão contando coisas para uma criança de 6 meses, 1 ano ou 2 anos de idade. Mas fazer com que ela ouça esses números dentro de casa, dentro da família, vai fazer com que depois ela consiga assimilar melhor quando ela realmente tiver que ouvir esses números. E isso foi uma outra divisão dessa de mundos que ficou comprovado que meninas eram muito menos expostas a fatores matemáticos da fala quando crianças pequenas do que meninos, e que posteriormente isso influenciava no gostar de matemática, se dar bem com matemática e tudo mais. Isso faz bastante sentido quando a gente vê os tipos de brincadeiras que a gente acha que são de meninos e são de meninas. Meninos têm carrinhos, têm concerto, têm ferramentas. Meninas normalmente são bonecas, coisas mais fofinhas, coisas mais delicadas que usam muito mais a imaginação do que o senso prático das coisas, né? 1, 2, 3 e já. Quando você conta 1, 2, 3 e já para uma criança de 6 meses, você pode achar que não. Mas você está causando uma certa moldagem do cérebro dela para que depois ela consiga entender isso melhor. Então, fica aí a dica. Vamos falar de números com as crianças, mesmo que elas não estejam ainda entendendo o que são esses números. Dica número 3. Falar com a criança de forma positiva. E, no caso de elogios, elogiar mais as atitudes e o esforço dela do que necessariamente elogiar o resultado do que ela conseguiu fazer. Também ficou comprovado que quando você fala coisas muito negativas para uma criança ao longo de um período,
aquilo acaba se internalizando e ela acaba identificando e tratando o mundo de uma forma diferente. Se você sempre diz que ela é bagunceira, que ela não se comporta e que nada que ela faz está certo e tudo mais, aquilo vai se internalizando na cabeça da criança. E aí eu sempre digo que pessoas em geral, né, podem interpretar as coisas de N formas diferentes, mas normalmente existem 3 formas de interpretar as coisas. Uma é: meu pai me chamou de burro, então eu vou assumir que eu sou burro, porque o meu pai é muito inteligente, o meu pai sabe de tudo. 2, ignorar completamente aquilo que foi dito. Então, meu pai me chamou de burro, mas e daí? Depois eu vejo o que isso significa. E 3, meu pai me chamou de burro, mas eu vou provar pra ele que eu não sou burro. E aí ele vai se esforçar ao máximo que ele puder e vai vencer aquela barreira. Qual dessas 3 vai ser a reação daquela criança que você está chamando de uma forma negativa? Nunca saberemos. Então, para que arriscar? Mas muito cuidado com os elogios, porque elogiar tudo o tempo todo causa o que nós chamamos de insegurança na criança. Ela sempre vai querer a aprovação dos adultos ou a aprovação da sociedade para fazer alguma coisa. E isso vai se estender até a vida adulta. E aí vamos ter uma geração de adultos que não conseguem lidar com a crítica, não conseguem lidar com o julgamento de outras pessoas e esperam sempre que as avaliações sejam positivas ou que tenha uma avaliação para aquilo que ele está fazendo, e nem sempre isso vai existir. Então, ensinar as crianças desde pequeno que, poxa, parabéns, você se esforçou de verdade para montar esse quebra-cabeça. Mesmo que tenha faltado uma peça ou que ele esteja completo, o importante, o resultado foi positivo, mas é a gente enfatizar o esforço dela para atingir aquele resultado. Dica número 4, estimular a independência e não só a obediência. Ele deu um exemplo que eu achei bem legal. Você pode chegar para o seu filho e falar: arruma esse quarto agora. Ou você pode dizer: depois de brincar com os brinquedos, o que a gente precisa fazer mesmo? A primeira forma de falar é uma ordem direta. Muito possivelmente, ele vai obedecer, ou você vai ter que dar mais ordens para que ele consiga obedecer. Mas é uma ordem direta, a criança não precisa pensar. É claro e nítido o que ela precisa fazer. A segunda frase faz com que a criança pense. E esse pensar, mesmo que no primeiro momento não resulte em obediência imediata, que é o que a ordem faz, vai fazer com que ele molde um jeito de atuar. Então, o que a gente faz depois de comer? A gente escova os dentes. O que a gente faz depois de brincar? A gente guarda os brinquedos. Então, estimular esse tipo de coisa para fazer com que a criança entre num raciocínio lógico de como chegar ao resultado que você quer, que você poderia muito bem fazer com uma ordem, também é positivo e também cria conexões positivas. Eu costumo brincar que nem sempre a gente consegue ser tão diplomático assim. Tem horas que a gente tem que fazer meio que ditadura mesmo e fazer as coisas acontecerem. Como pais, essa é a nossa responsabilidade e tem algumas coisas que são inegociáveis. Você precisa escovar os dentes antes de dormir, você precisa tomar banho, você precisa pôr a blusa. Tem certas coisas que não dá, mas o tanto quanto a gente conseguir fazer com que a criança chegue no raciocínio e chegue na solução, muito melhor. Eu sempre falo com o Pitoco: o que a gente vai fazer quando chegar em casa, quando eu estou no carro com ele buscando ele da escola? E aí, às vezes, ele fala: papai, eu quero assistir um desenho, depois eu quero comer um doce, depois eu... E aí eu falo: tem certeza que a gente vai fazer isso, Pitoco? Ele: papai... E nem sempre dá certo essa conversa, a gente tem que partir para uma coisa mais autoritária. Mas o tanto quanto for possível, vamos desenvolver esse lado. E a dica número 5, eu vou colocar o link para essa reportagem aqui na descrição e vocês vão ver com mais detalhes tudo que eles estão falando. Né? Caso você tenha curiosidade, caso alguma coisa não tenha ficado claro, caso você queira checar tudo isso que eu estou falando. Mas a dica número 5 fala de sintonizar-se com a criança. E o exemplo que eles dão é bom, é legal. Eles falam que se você senta todo solícito para ler um livro com a criança não está nem aí para você, e ela quer brincar com um brinquedo, você teoricamente deveria largar o livro e ir brincar com ela com o brinquedo e conversar com ela a respeito do brinquedo para que isso entre numa roda positiva de conversa e para que você consiga estimular esse lado do cérebro que vai conversar com você. Isso vai um pouquinho contra o que eu falei num outro vídeo, que eu vou colocar o link aqui, que fala sobre como introduzir a leitura na vida das crianças, que eu falo justamente o contrário. Quando você começa a introduzir a leitura na vida de uma criança, ela não sabe o que é aquilo, ela não sabe o que é um livro, ela não sabe como que aquilo funciona, o que vai acontecer. Então, muito provavelmente, na primeira vez ou nos primeiros minutos em que você estiver tentando ler para uma criança com o objetivo de estimular a leitura, né,
ela não vai te dar atenção, ela vai querer fazer outras coisas e tudo mais, e a gente precisa insistir um pouco quando o nosso objetivo é vamos incentivar a leitura e mostrar para a criança que o livro é legal. Por outro lado, quando você quer estimular a conversa e o convívio, faz todo sentido sim. Você às vezes abrir mão de uma atividade que você quer fazer para fazer alguma atividade junto com a criança, porque daí isso vai estimular muito mais a conversa do que você fazer o que estava proposto antes. Então tem só que dosar aí o que está falando. Uma das coisas que o artigo fala e que é muito verdadeiro é, se você está com a criança, o que importa não é a quantidade de tempo que você está com ela, mas a qualidade desse tempo. Então, deixe de lado o seu aparelho celular, porque uma interrupção por uma chamada no WhatsApp, por uma mensagem, por um aviso, por uma notificação, em que você para de dar atenção para a criança e volta a sua atenção para o celular, você quebra o vínculo com ela. Então, quando a gente dizer que vai ficar com a criança, fazer uma atividade com ela, vamos tentar deixar de lado esse aparelhinho que tanto nos escraviza atualmente. Se você gostou, não deixe de dar o seu curtir, compartilha ele com seus amigos nas redes sociais, posta no Facebook, onde você achar melhor. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa as notificações para receber o aviso dos próximos vídeos. E volta semana que vem, que toda semana tem pelo menos um vídeo. Eu andei pulando algumas semanas aí esse ano por conta das correrias, por conta das coisas, mas tô voltando aos eixos agora e eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!